Olá! No vídeo anterior, nós trabalhamos a questão dos desafios de inovação. Nós trabalhamos muito a questão da redução gradual da incerteza. Que as organizações precisam trabalhar como organizações ambidestras, aquelas que fazem execução e busca ao mesmo tempo. Então, nós falamos desse processo de desenvolvimento de inovação como um processo de redução gradual da incerteza, que a gente precisa desenvolver essa ambidestria. Ao mesmo tempo que a gente continue fazendo aquilo que nós sabemos fazer, nós começamos a buscar coisas novas, produtos, serviços, para lançar no mercado. Então, nós falamos muito dessa questão da busca e execução ao mesmo tempo, que é o que caracteriza uma organização ambidestra. E para que a gente possa fazer, como é que a gente faz ao mesmo tempo busca e execução de maneira coerente, de maneira assertiva, de maneira sistemática? Então, o objetivo desse vídeo é justamente trabalhar o que se chama de tese de inovação. A tese de inovação, justamente, ela integra, ela permite fazer com que a gente continue executando e faça a busca de novos produtos e serviços com uma sintonia, ao mesmo tempo, alinhado à estratégia da empresa. Então, nós temos aí um meio. Então, a tese de inovação ela vai traçar esses limites e vai integrar esses dois mundos, a execução e a busca. Então, o que é a tese de inovação? A tese de inovação, na verdade, ela define a visão de futuro e os objetivos estratégicos que a inovação, que a empresa tem com relação à inovação. Então, visão de futuro e objetivos estratégicos. Para a inovação, o que quer dizer isso? Que a tese de inovação ela define as fronteiras relacionadas aos projetos de inovação que a empresa vai investir. Ou seja, o que nós vamos investir em inovação e quando nós vamos fazer inovação, em que nós vamos investir e o que nós não vamos investir. Esse conceito de tese de inovação, ele vem da área financeira, onde os investidores é muito normal que eles definam a tese de investimento. O que é a tese de investimento? Ele vai definir em que tipo de projetos ele vai investir. Isso quer dizer o quê? Eu vou investir em renda variável, eu vou investir em projetos na área química, eu vou investir em projetos na área de energia renovável, eu vou investir em projetos... Não vou investir no comércio, não vou investir no varejo, não vou investir na construção civil. Então, todo investidor tem uma tese de investimento, ele define um foco, ele define fronteiras em o que ele vai investir e o que vai ficar fora do escopo dele. Então, quando nós trabalhamos tese de inovação, a nossa lógica é exatamente a mesma, que a empresa define as fronteiras sobre o que vai ser o foco de inovação da empresa e o que vai estar fora desse foco. Então, a gente pode ter algumas teses de inovação, quando a empresa tem várias unidades, cada unidade vai ter a sua tese, mas definindo o que está dentro e o que está fora. Então, o que nós vamos focar é o que está dentro. Então, qual é o foco, qual vai ser o foco de inovação? Inovação para nós significa o quê? Significa investir em que direção? Na digitalização da interação com o cliente, na questão de desenvolvimento de um novo modelo de negócio em termos de aproveitar a indústria 4.0, que elementos, qual a direção que nós vamos seguir, que fronteiras nós vamos estabelecer. Então, esse é o ponto central. Tem uma afirmação que foi feita pelo presidente Kennedy dos Estados Unidos que exemplifica muito bem o que seria uma tese de inovação para o governo americano. Então, ele falou que eu acredito que essa nação deve se comprometer, antes que esta década termine, a pousar um homem na Lua e devolvê-lo em segurança para a Terra. Isso é uma baita tese de inovação. Então, qual é o foco? Investir em tudo que faça com que a gente consiga levar um homem à Lua e trazê-lo em segurança para a Terra, até que a década termine. Então, veja, é muito explícito. Eu sei, qualquer coisa que não esteja relacionada a isso está fora do nosso escopo, está fora da nossa tese de inovação. Então, isso torna muito simples cada um dentro da empresa saber se aquilo que está fazendo está alinhado à tese ou não. Então, fica mais fácil o diálogo interno. Então, vamos imaginar o exemplo de um banco, para entender essa questão da tese. Um banco, porque o banco fez uma análise e entendeu que os clientes estão indo cada vez menos às agências, que os clientes estão comprando cada vez mais por canais digitais. E que as tecnologias móveis aliadas a essa inteligência artificial
estão cada vez mais assertivas. Então, vamos supor que a equipe do banco avaliou isso no mercado e identificou essas três questões. Então, eles podem definir uma tese que seria o quê? Digitalização dos canais de atendimento e comercialização de produtos do banco. Tudo que, toda inovação, toda proposta de produtos, de serviços, de tecnologia que esteja alinhada à digitalização dos canais de atendimento e comercialização está dentro do escopo, está dentro da tese. Se não estiver alinhado a isso, não está dentro da tese. Então, às vezes, tão importante quanto o que está dentro da tese é o que está fora da tese. Então, o que nós não vamos investir. Se não estiver, no caso desse banco, se não estiver ligado diretamente à questão da digitalização dos canais de atendimento e comercialização, não vai estar dentro da tese. Tá? Então, esse é um exemplo de como construir ou como definir uma tese. Vamos admitir a questão varejista, de uma empresa do varejo. Eles analisaram também que os clientes estão comprando cada vez mais por canais digitais. A questão de necessidade de integrar os diferentes canais da empresa, internet, lojas, etc. Todos os canais da empresa. E eles estão identificando que as tecnologias de reconhecimento facial podem tornar a experiência de compra do cliente muito importante, muito significativa e única. Então, a partir dessa análise que eles fizeram, eles definiram uma tese como sendo revolucionar a experiência nas lojas físicas e a integração entre todos os canais de relacionamento com o cliente. Então, vejam, apesar de entenderem toda essa questão digital, a questão de reconhecimento facial, etc., eles focaram na questão das lojas físicas. Então, a tese de inovação deles traçou a fronteira do seguinte, ó, revolucionar a experiência nas lojas físicas. Então, é uma escolha, é uma decisão da empresa o que fica dentro, o que fica fora da tese. Nesse caso, eles decidiram focar nas lojas físicas e a integração de todos os canais. Mas o ponto é inovação na loja física. Tudo que tiver focado nisso vai ser investido pela empresa. O que não estiver focado nisso vai ser deixado para um outro momento. Então, isso dá uma direção muito boa para a empresa. Outro exemplo que a gente traz é a questão de uma empresa de eventos. Então, vamos admitir que a equipe da empresa avaliou e chegou à conclusão de que os aplicativos móveis, mídias sociais e tecnologias vestíveis vai resultar em uma grande quantidade de dados gerados pelos usuários dos eventos. Então, a gente vai ter muitos dados, uma massa muito grande de dados. Também eles perceberam que produtos personalizados são de interesse dos organizadores do evento. Então, uma questão de geração de dados e a outra questão de produtos personalizados para os organizadores dos eventos. E aí eles chegaram numa tese que é atender às necessidades da nova geração de consumidores de eventos, fornecendo soluções tecnológicas para engajamento em eventos. Então, veja que a tese não está diretamente ligada aos organizadores dos eventos, mas sim aos usuários dos eventos. Então, atender essa nova geração de consumidores de eventos. Então, veja que a tese, ela é simples, é uma frase que define as fronteiras, e ela não é complicada de fazer. O que a gente tem que só é entender, fazer uma análise do mercado, fazer uma análise do que a gente está vivenciando, de como está evoluindo em termos de ameaças, em termos de tendências de tecnologia, de mercado, mudança dos clientes, do perfil dos clientes, do tipo de cliente. Então, fazendo uma análise disso, a gente vai traçar essa fronteira. E é exatamente isso que a gente vai fazer no primeiro workshop, quando vocês irão definir para cada equipe a tese de inovação, que vocês vão trabalhar assim, em termos de fronteira para inovação. Então, esse é o objetivo desse vídeo, para a gente começar esse processo, essa jornada, pensando inicialmente numa tese de inovação.